No começo do projeto, quando ele está começando, é o momento que nós temos mais dúvidas, né? A incerteza ela é muito forte. Já existe uma cobrança não, uma expectativa por parte do cliente. O cliente está empolgado, ele quer fazer aquilo. Por que que ele quer? Porque ele quer conquistar novos clientes, ele quer fazer mais dinheiro, ele quer ampliar o mercado, ele quer um monte de coisa e ele está depositando ali uma expectativa. E aí o começo do projeto tem um monte de pergunta. A gente não sabe necessariamente onde vai dar, mas a gente já tem um compromisso ali de entregar algo que o cliente que satisfaça a necessidade dele. E aí o que acontece? Passa um dia, uma semana, um mês, 6 meses lá para frente. Daqui 6 meses, talvez, você já se sinta mais confiante. Daqui 6 meses, talvez você já sinta que sabe o problema que você está resolvendo. Talvez daqui 6 meses você já tenha confiança o suficiente para ir para uma reunião de requisito, para ir para um levantamento de história, imaginando que, cara, não importa o que vier daí, eu consigo resolver. Só que o problema é que isso foi acontecer 6 meses depois. 6 meses de código já foram produzidos. 6 meses de projeto já foi avançado, já está lá na frente. E erros Recursos que foram... investidos. Recurso investido, budget gasto, expectativa do cliente. E aí, tipo, daqui 6 meses, olha só o tempo que você levou. Será que não é interessante a gente antecipar esse entendimento antes? Será que não é interessante a gente ter o nível de maturidade no dia 1 que nós acreditamos que só vamos encontrar daqui 6 meses? Sabe? E o que eu vejo acontecer em muitas situações é que só depois de 6 meses que a solução, o projeto começa a fazer sentido. E esse é um problema. Tipo, antes de existir um projeto, antes de existir o software, antes de existir o código, a solução tem que fazer sentido, sabe? Tipo, ela tem que fazer sentido as ideias que vocês estão conversando ali. Você tem que ver um fluxo e, nossa, é assim. Tipo, é difícil se você começar sem que tudo aquilo faça sentido e já começar codificando, né, Adriano? Pois é, então, é da mesma forma que uma fórmula científica, uma teoria científica, ela nasce de uma pergunta, ela nasce de um questionamento, de uma incomodação, de algo que não é palpável, algo que não é cientificamente comprovado até ser, né? Então, assim, aquilo incomoda alguém, aquilo não é completo, aquilo tá ali, mas ele é, né? Então, assim, é importante, né, que a gente, que assim, quando a primeira coisa, os problemas, tudo que a gente trabalha existe, né? O problema existe, o problema está lá, né? E a gente vai automatizar esse problema, ou seja, a gente vai melhorar a execução dele de alguma maneira. Então, essa primeira visualização é muito importante para justamente lidar com esses elementos que o Douglas trouxe, com a expectativa do cliente ali. Poxa, eu vou investir um recurso em algo que vai melhorar, que vai agilizar a minha empresa, enfim, que vai me trazer um resultado. Só que aí, dependendo de como o time trabalhe, esse tempo acaba se estendendo e, dependendo do caso, até inviabilizando o projeto, seja pela oportunidade que vai passar, né, dependendo do tempo, né, ou o recurso que vai acabar antes do projeto estar bem desenhado. Mas aí é o ponto. O que a gente precisa para desenhar esse projeto? Né? Assim, em muitos casos, a gente, como técnico, já tenta olhar para o que o cara está falando, para o que o cliente está falando, e já tenta resolver aquilo durante a fala, durante a etapa de atendimento, de E entendimento. já vai traduzindo em estruturas que nós temos na cabeça, né? Exato. Ele falou um substantivo, sei lá, ele falou alguma coisa, veículo, pá, TB veículo aí, então. Né? Tipo, já Exato. fica criando essas associações que, né? Tipo, ainda nem chegou o momento. Como a gente já tem alguma experiência com tecnologia, a gente já desenvolveu alguns projetos, e, poxa, é natural a gente já ir tentando desenhar, mas se a gente não separar o momento de ouvir, de perceber realmente as oportunidades ali,
a gente vai acabar fazendo isso depois. E aí entra nesse cenário que o Douglas escreveu. Só vou aproveitar essa oportunidade e vou descrever uma situação que aconteceu comigo. Em uma das empresas que eu trabalhei, nós fomos a um cliente, era para fazer uma espécie de uma prospecção, né? Eles estavam querendo investir em alguns projetos, né? Eles já haviam investido em um projeto que não tinha trazido um resultado para eles, e conversando sobre esse projeto, né, ele explicou para a gente que eles desenvolveram, né, contrataram terceiros para desenvolver uma aplicação mobile para dar o suporte para os vendedores no campo, né, para entregar informações atualizadas dos clientes e com isso eles conseguirem estar mais munidos de dados, né, objetivos para conversar com o cliente e tal. Desenvolveram o app, entregaram para os vendedores e os vendedores não tinham os dados atualizados. Poxa, mas nós criamos o app, agora está todo mundo conectado e tal. Não, eles esqueceram que a geração, a carga dos dados, ela não era feita automaticamente. A carga dos dados que alimentava o app, ou a fonte de dados que o app utilizava, ela era manual. Ou seja, o problema deles não era o desenvolvimento, não necessitava do desenvolvimento de um app. Claro que é interessante ter um app, né, para essa situação e tal, né? Dentro do contexto que ele descreveu, o app fazia sentido, sim. O app se alimentava em tempo real, ele coletava as informações em tempo real, mas a fonte que ele usava não era atualizada em tempo real. E o problema continuou. Só que agora ele tem dois problemas, porque ele tem uma app para ser mantida e ele continua com o problema de não alimentação, né, em tempo real dos dados dele. Por que isso acontece? É justamente por causa do pequeno salto que às vezes a gente dá, já tentando materializar ela tecnologicamente na nossa cabeça, ao invés de entender o problema direitinho e buscar as oportunidades de soluções que vão se apresentar, né? Poder criar um mapa mental ali e conversar com o cliente nos termos dele e não nos nossos termos tecnológicos, que tem um momento para isso, né? Mais à frente, quando a gente já tem uma coisa mais materializada.